Olá, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo em mais uma degustação teológica. Eu sou o David Domenicali e agradeço de você estar aqui comigo, assistindo esse vídeo. Espero que as informações aqui sejam muito úteis para você, para o seu crescimento espiritual, para o fortalecimento da sua fé e agregando um pouco mais de conhecimento daquilo que você já sabe, beleza? A degustação teológica tem por finalidade levar aquelas pessoas que assistem os nossos vídeos a desejarem mais, né? E com isso, todos vão se aprofundando um pouco mais no saber teológico e no conhecimento bíblico, ok? E a gente vai crescendo juntos, beleza? Olha, você que entrou no canal, te peço uma gentileza, se inscreve no canal, se inscreve, ajuda o pastor David, tá certo? E assista o vídeo e após assistir o vídeo, dá um like, tá certo? Dá um like aí. Aliás, nem espera para assistir, já dá um like antes. Porque se você assistir e não gostar, deixa o like lá, pelo menos você me ajuda. Tá certo? E compartilha o vídeo. Afinal de contas, tem tanta gente que compartilha só notícia ruim, na verdade. Aqui a notícia é boa notícia. Aqui é o Evangelho. Então é bom para compartilhar. Vamos lá para a degustação de hoje? Muito bem, estou com a Bíblia aberta no Evangelho de São Lucas, né? Capítulo 15. E eu não vou ler o texto, porque, é Marcos 15 e Lucas 23. Opa, vamos corrigindo aqui o nosso erro. Estou com os textos de Marcos capítulo 15 e Lucas capítulo 23. Serão os dois evangelhos que nós vamos fazer aqui nossa degustação. Mas, lembrando que vou começar primeiro com algumas observações contidas no evangelho de Lucas. Veja bem, o evangelho de Lucas, assim como o evangelho de Marcos e os outros dois evangelhos, narram a crucificação de Jesus. Bom, nós que somos cristãos sabemos que Jesus nunca teve pecado e foi à cruz para nos salvar. Ele tomou o nosso lugar, na verdade, ele assumiu, né, as nossas culpas, as nossas transgressões caíram sobre ele, como diz o profeta Isaías lá no capítulo 53. Um profeta que profetizou isso 700 anos antes de Cristo. Então, se cumpre, a profecia se cumpriu e louvado seja a Deus por isso. Somos salvos em Jesus Cristo. Muito bem, mas tem detalhes nos textos que nos fascinam, sabe? E eu espero que você também fique maravilhado, que essa degustação tenha um sabor muito bom no teu paladar nesse momento, nesse vídeo. Lá no capítulo 15 de Marcos, o capítulo 15 de Marcos, versículo 25, diz que Jesus foi à cruz às 9 da manhã. Presta atenção nisso. Jesus foi crucificado às 9 da manhã. O evangelho de Lucas, ele não dá o detalhe de que horário Jesus foi para a cruz. Ele dá o detalhe depois, a hora que Jesus entrega a sua vida, mas não diz o horário que Jesus foi crucificado. Marcos, ele supre essa lacuna, né? Lembrando que provavelmente o evangelho de Marcos foi escrito antes do evangelho de Lucas. Lucas, ele não coloca essa informação do início da crucificação de Jesus. No início não, do horário, quando deu-se o início da crucificação. O Marcos já coloca, né, o horário da crucificação. E é interessante que quando a gente vai lendo agora tanto o Marcos 15 como Lucas capítulo 23, a gente vai vendo detalhes, né, da crucificação. Pilatos, Evangelho de Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 14, Pilatos não vê nenhuma condenação em Jesus, nenhum motivo, aliás, de crime para que ele o condenasse, né? Não vê nenhuma justificativa para levar um homem daquele à cruz. Ele até sugere para o pessoal, olha, vamos libertar ele, é tempo da festa, mas o pessoal prefere libertar Barrabás. Ele diz, vamos açoitá-lo, e aí eu liberto ele já vai aprender a lição como um açoite. Mas os homens, os judeus religiosos enfurecidos daquele tempo, claro, eles querem que Jesus vá à cruz, que era uma condenação romana, né? Então eles entregam a Pilatos, para Pilatos resolver o problema. Bom, Pilatos então manda Jesus para a cruz. Diz o texto que Jesus foi crucificado ao lado de dois malfeitores,
e ali estava o Filho de Deus. Bom, na plaquinha que ia na cabeceira da cruz, porque era comum colocar a, a inscrição do crime, né? O que é que aquela pessoa fez para estar numa cruz. Então, era colocado, pregado uma placa na cabeceira da cruz, logo acima da cabeça do crucificado, com o dizer do seu crime. Provavelmente havia o nome, o dizer, né? O relato do crime de que aqueles malfeitores fizeram, o da esquerda e o da direita que estavam ali com Jesus no Gólgota. Lembrando que o Gólgota é uma palavra, a Bíblia fala que Jesus foi levado para o Gólgota, né? O lugar da caveira, significa lugar da caveira, mas Gólgota é uma palavra em aramaico, tá certo? Que em latim é Calvário, tá certo? Que significa lugar da caveira. Então, levaram Jesus e os malfeitores lá, crucificaram eles, e o da esquerda e da direita estão ali. Um zomba de Jesus, o outro reconhece que ele é rei. Aquele que reconhece que Jesus é rei, ele olha a placa, está escrito lá, Rei dos Judeus. Veja, o texto diz que estava escrito Rei dos Judeus na plaquinha aqui acima da cabeça de Jesus. Por quê? Porque ele não tinha outro motivo para estar lá. Eles levaram Jesus para a cruz sem motivo. A acusação foi uma acusação absurda. Eles acusaram Jesus de se dizer Rei dos Judeus. E aí, então, Pilatos falou, então coloca lá que ele é o Rei dos Judeus. Esse é o motivo que mandaram Jesus para a cruz. Precisava ter. Alguém até disse num outro evangelho, né, o outro evangelho narra, olha, tira essa plaquinha daí, e os judeus, os religiosos da época, tira essa plaquinha daí, que eles não queriam que tivesse escrito a Rei dos Judeus. Mas o Pilatos fala, eu escrevi e está bem escrito, deixa lá. E aí ficou lá a condenação de Jesus, qual que era? Rei dos Judeus. Veja, o criminoso que olhou para aquilo e não viu nenhum mal em Jesus, ele disse, ó Senhor, sei que tu és rei mesmo. Ele crê, queridos, e diz, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Talvez na cabeceira da cruz do malfeitor tivesse escrito lá, assassino, né, dos malfeitores. Talvez tivesse escrito lá, assassino, matador, violento, sei lá o que, perturbador, né, da ordem. Mas de Jesus não tinha nada para escrever, gente, porque ele não tinha crime nenhum. Muito bem. Então esse que reconhece Jesus, ao contrário do outro ladrão, do outro malfeitor que fica zombando de Jesus, esse aí ele é humilde e diz, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Jesus diz, em verdade vos digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Paraíso lembra aí da restauração da comunhão plena com Deus, né, na eternidade. Né? Lembrando que todos nós um dia, quando irmos para Deus, e nós vamos para o paraíso, lembrando lá o Éden, aonde antes do pecado, não é verdade? Porque o Éden, o homem estava no Éden quando? Antes do pecado. O Éden, lá em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, o Gênesis é um lugar de harmonia entre o homem e Deus. Né? O Éden é chamado de paraíso. O paraíso é um lugar de plena harmonia entre o homem e Deus. Quando o homem cai pelo pecado, o homem que eu falo é a humanidade, homem e mulher, caem pelo pecado, há uma ruptura, um distanciamento entre o homem e Deus. Então Jesus está dizendo, quando você estiver comigo no meu reino, você estará realmente no paraíso, tá certo? Ou seja, a comunhão entre você e o teu Criador será restabelecida plenamente. Ô glória, que bênção! Muito bem, queridos, mas o que eu quero chamar a sua atenção agora é que Jesus está sendo ali crucificado. Marcos capítulo 15, versículo 25 diz que ele foi crucificado às 9 da manhã. E agora, Lucas capítulo 23 vai falar aqui no horário da morte de Jesus na cruz. Diz assim, versículo 44 de Lucas 23. Já era quase meio-dia e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até as 3 da tarde, às 3 horas da tarde. E o véu lá dentro do templo rasgou-se de cima para baixo. Olha isso. Então Jesus clamou em alta voz, dizendo, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dito isso,
expirou, faleceu. Muito bem, queridos, olha que coisa interessante isso. No livro de Êxodo, lá no capítulo 29, do versículo 38 ao 42, nós vemos que foi estabelecido a ordem de haver sacrifícios diários para a consagração do tabernáculo. Diariamente tinha que haver os sacrifícios para Deus. Esse sacrifício eram dois sacrifícios. Um às 9 da manhã e outro às 3 da tarde. Isso mesmo, os sacrifícios diários eram feitos às 9 da manhã até às 3 da tarde. O que tem de ligação entre essa informação com a narrativa da crucificação de Jesus? Ora, que Jesus foi crucificado exatamente no horário do primeiro sacrifício e ele expira, ele entrega seu espírito ao Pai exatamente no horário do último sacrifício, às 3 horas da tarde. Sabe o que significa isso, queridos? Lá dentro do templo, quando Jesus entrega seu espírito, o véu do lugar santíssimo, do Santo dos Santos, ele é rasgado com a mão de Deus, uma mão invisível. A mão de Deus rasga o véu de cima para baixo. Naquele lugar só poderiam entrar os sumos sacerdotes, segundo a lei de Moisés. Só o sumo sacerdote que fazia representação legal pelo povo. Ou seja, ele apresentava o povo, fazia a intercessão pelo povo. Só o sumo sacerdote pisava lá dentro, queridos. E então o povo não tinha acesso. O que Deus está dizendo agora? Que agora não é mais o sumo sacerdote humano que vai apresentar o homem a Deus. Ele está dizendo que agora o sumo sacerdote que apresenta toda a humanidade a Deus, o Pai, é o Filho, Jesus Cristo, o perfeito sumo sacerdote. Ele está dizendo o seguinte: agora o acesso que toda a humanidade tem a mim não é mais pelo templo, não é mais pelos procedimentos religiosos que ocorrem no templo. Porque aqueles sacrifícios diários, da 9 da manhã às 3 da tarde, eles estavam dizendo o seguinte: é o sacrifício diário e perpétuo, para que a casa, a congregação de Deus, seja consagrada todos os dias a Deus, para que acontecesse aquilo que é prometido lá a Salomão, quando ele levanta o templo, O templo é consagrado e Deus diz: todas as vezes que o meu povo se arrepender, todas as vezes que o povo me buscar, se converter dos seus maus caminhos e olhar para mim, me procurar nessa casa, eu nessa casa os responderei, nessa casa eu os ouvirei, falando lá do momento da dedicação do templo de Salomão. Isso foi mantido até os dias de Jesus, Tudo que acontecia, todo tipo de busca por Deus, de trabalho envolvendo Deus, era centralizado no templo. Muito bem, então Jesus ele é crucificado às 9 da manhã, no primeiro sacrifício, ele entrega a sua vida às 3 da tarde, no segundo sacrifício, o véu se rasga dentro do templo para dizer o seguinte: não é mais agora em torno do templo que as coisas acontecem, não é mais olhando para Jerusalém, como fez Daniel, Lá no capítulo 6 Daniel, quando ele está lá no cativeiro, mas ele lá do cativeiro, ele olha para sentido a Jerusalém, na direção onde estava Jerusalém, onde estava o templo, e 3 vezes por dia fazia orações olhando para lá. Aí o que Deus está dizendo é o seguinte: não é mais olhando para o templo, o sacrifício não acontece mais agora nesse templo de Jerusalém, não. Agora todos serão aceitos pelo meu Filho, que está entregando a sua vida na cruz. Então não é mais o templo, agora é a cruz. Agora não é mais os sacrifícios feitos por mãos de homens com sacerdotes e sumos sacerdotes humanos, pecadores, limitados, nem sacrifícios de animais imperfeitos, mas agora no sacrifício puro, pleno de Jesus, o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e também ao mesmo tempo sumo sacerdote que nos leva até o Pai. Como disse Paulo a Timóteo: porque existe um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Amém, queridos? E é isso. Espero que a degustação de hoje tenha sido boa, que você tenha gostado, e você tenha agora entendido o porquê os horários
né, da crucificação de Jesus, a relação que tem com as ofertas e sacrifícios diários, com o horário da crucificação de Jesus de manhã e a sua morte às 3 da tarde. E que você também pense nisso, que não é a sua religiosidade, mas sim a sua fé no Cristo Salvador que pode garantir a tua entrada no paraíso, ok? Bom, até a próxima degustação, mas antes eu quero te falar do livro Ministério Pastoral, livro da minha autoria, pela editora OBPC. Você está vendo invertido o tema porque eu estou com a câmera invertida, tá bom? Mas esse livro você pode comprar pela editora OBPC, foi um livro que escrevi em 2017 para ajudar vocacionados e pastores em início de ministério, tá certo? Seminaristas podem ler esse livro. Depois eu publiquei esse aqui pela Fonte Editorial, tá certo? O Pastor, a Igreja e a Missão, esse livro aqui, ele está disponível nas editoras. Eu não tenho mais esse livro, querido, acabou. Isso aqui é só de amostra que eu tenho ainda com algumas rasuras, né? E eu tenho aí esse aqui, ele tinha, mas não era mais, tá? Pela editora Lucel. Esse aqui é Reflexões e Lições da Parábola do Filho Pródigo. Uma boa notícia, vem aí um novo livro que tem o tema do nosso canal aqui, Degustação Teológica. Em breve estaremos publicando o livro Degustação Teológica, para que temas ali diversos, aleatórios, né, insights de teologia, sirvam para deixar a pessoa com vontade de quero mais, tá bom? Pessoal, divulga o canal, se inscreve, dá um like, compartilha, ajuda a gente e até a próxima degustação, se Deus quiser. Paz de Cristo.